Olá, queridos alunos, bom dia, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as famílias simultâneas ou famílias paralelas. E antes de começar efetivamente a aula, eu gostaria de deixar uma pergunta aqui para vocês, isso é proposital, e a pergunta é: vocês seriam capazes de amar ao mesmo tempo duas pessoas? Maria Berenice, uma das doutrinadoras sugeridas para vocês aí como bibliografia para o nosso semestre, entende que sim. E como exemplo, ela cita o amor por ambos os pais, o amor por dois ou mais filhos. É possível sim amar mais de duas pessoas ao mesmo tempo. Mas quando nós estamos falando de um relacionamento afetivo, amoroso, isso já não soa para nós com bons olhos, né? Garanto que quando eu fiz a pergunta, alguns de vocês imediatamente responderam: não, eu não poderia. Poderíamos sim, só que um amor que eu tô trabalhando, por exemplo, com amor por mais de dois filhos, né? Por mais de um filho, é possível. O grande problema nosso gira em relação ao amor entre casais ou trisais, no caso das famílias poliafetivas, e no caso das famílias paralelas ou simultâneas, isso também gera uma controvérsia muito grande. Após deixar essa pergunta aí para vocês, propositalmente, para a gente entrar no nosso conteúdo, eu quero começar com os ensinamentos da professora Cláudia Viegas, que na tese de doutorado dela, em que ela escreveu sobre a poliafetividade, que a gente viu na aula passada, ela escreveu o seguinte: após breve estudo sobre a evolução da família, percebeu-se claramente que o ser humano não é monogâmico por natureza. Ao contrário, a monogamia feminina foi inventada pelo homem e pela igreja de modo a organizar a família, patriarcal, hierárquica e patrimonial, ignorando os instintos humanos. É fato que ao longo da humanidade, os homens nunca foram monogâmicos. A preocupação normativa com a fidelidade do casal revestia-se de maior ênfase em relação à fidelidade feminina. A gente já conversou aí nas nossas aulas, principalmente no começo do semestre, que se a gente fizer uma análise do homem, quando eu digo homem, eu não estou falando do sexo masculino, estou falando do ser humano. Quando primitivo, o homem ele é um ser social, né? A gente vive em bandos, a gente assim também se relaciona, e a ideia da monogamia, ela é uma coisa muito cultural. Aqui foi realmente imposta principalmente pela igreja. E tanto é cultural que nós trabalhamos com a ideia de famílias paralelas sendo assim reconhecidas em outros países do mundo, como por exemplo no Oriente Médio e em alguns países da África. Né? Mas aqui isso não é visto com os mesmos bons olhos, não é? Então eu vou passar para vocês o conceito de família paralela ou família simultânea, que é aquela em que, como o próprio nome indica, se constitui paralelamente em relação a outra família. Então, um membro comum, ele tem duas ou mais famílias, sendo ambas constituídas simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. É o caso, por exemplo, de uma pessoa que é casada e que tem uma outra família paralela por meio de união estável, ou uma pessoa que tem duas uniões estáveis paralelas, né? É possível. Cláudia Viegas conceitua as famílias paralelas da seguinte forma: as famílias simultâneas são as entidades formadas por dois ou mais núcleos familiares concomitantes, em que uma das pessoas se coloca como componente comum entre elas. É a entidade familiar que decorre da situação de uma pessoa que é casada e mantém um vínculo afetivo com a terceira pessoa que sabe ou não dessa situação. Eu citei para vocês, até fazendo um desenho no documento de Word, uma pessoa pública que constituiu famílias paralelas, para que fique muito fácil de visualizar. Até porque, como a gente trabalha com uma certa resistência em relação ao reconhecimento de famílias paralelas, de famílias simultâneas, é um pouco difícil a gente ter um exemplo tão perto da gente, né? Então, a personalidade pública que eu citei para vocês aí
é o Mister Catra. Muitas pessoas já se perguntaram se ele tinha família poliafetiva ou se ele tinha família paralela. Eu acho que, na verdade, nem ele saberia muito bem dizer isso para nós, né? Mas fato é que ele tinha 3 mulheres que ele considerava como esposa, tratava as 3 da mesma forma, sem discriminação entre elas, e com elas ele teve filhos. Essas mulheres sabiam dessas uniões, todos nós sabíamos, né? Isso se tornou uma coisa pública. Elas sabiam, elas concordavam com isso e elas optaram, enquanto pessoas maiores e capazes, a se manter nessa situação ou nessa constituição familiar, que não é muito comum. Fato é que elas não se relacionavam entre si, né? Eram relacionamentos distintos e ele era um membro comum entre elas. Então, por mais que pare às vezes a dúvida sobre o relacionamento dele ser um relacionamento poliafetivo ou famílias paralelas, eu acredito, por tudo que já foi divulgado, que ele tenha 3 famílias paralelas, tá? E sendo um membro comum entre elas. Mas vejam, quando eu tô trabalhando com a ideia de família, eu preciso principalmente do afeto. E com as famílias paralelas não é diferente. É necessário que haja um vínculo afetivo desse membro comum em relação às 2 entidades familiares. E em ambas, a intenção de constituir família. É exatamente isso que difere a família paralela de um caso fora do casamento, por exemplo, de uma relação adulterina descompromissada. Tá? É a intenção de constituir família. Eu já trabalhei com vocês em sala brevemente o caso de uma pessoa que teve uma família paralela durante mais de 30 anos. É justamente esse caso. Tinham filhos juntos, né? Foi uma relação pública, contínua, duradoura e ficou bem clara a intenção de constituir família. Bom, eu trouxe também para vocês no documento de Word a citação de um artigo do professor Rodrigo da Cunha, que cita nesse artigo a professora Giselda Hironaka. E ela fala o seguinte: o segundo núcleo ainda hoje é concebido como estritamente adulterino e por isso, de certa forma, perigoso, moralmente reprovável e até maligno. A concepção é generalizada e cada caso não é considerado por si só, com suas peculiaridades próprias. É como se todas as situações de simultaneidade fossem iguais, malignas, inseridas num único contexto, num único e exclusivo contexto. O triângulo amoroso subréptico, demolidor do relacionamento número 1, sólido e perfeito, é o quadro que sempre está à frente do pensamento geral, quando se refere a famílias paralelas. O preconceito, ainda que amenizado nos dias atuais, sem dúvida, ainda existe na roda social, o que também dificulta seu reconhecimento na roda judicial. Como eu falei para vocês no começo da aula de hoje, existe uma resistência ao reconhecimento das famílias paralelas, entendendo elas como destruidoras do relacionamento primeiro, do relacionamento número 1. Mas fato é que esses relacionamentos eles sempre existiram e sempre chegou ao questionamento, né, do próprio Poder Judiciário se essas famílias deveriam ou não ser reconhecidas dessa forma. Então eu separei para vocês como que a doutrina e como que a jurisprudência trata as famílias paralelas. Nós temos hoje 3 correntes doutrinárias sobre o tema. A primeira delas, encabeçada por Maria Helena Diniz, entende que não é possível, em hipótese alguma, o reconhecimento das famílias paralelas. A segunda, que inclusive é aceita por boa parte dos doutrinadores, e aí eu citei para vocês o Rodrigo da Cunha e o Flávio Tartucci, ela funda na boa fé do cônjuge ou do companheiro. Lembrem, que tipo de união que a gente trabalha com a boa fé nos casamentos putativos, não é? Aquele que
o cônjuge ou o companheiro ele desconhecia a existência de uma causa impeditiva, por exemplo, né? Boa-fé significa o desconhecimento desse impedimento. Então, na segunda corrente, que é aquela defendida por Rodrigo da Cunha e Flávio Tartucci, eles entendem que a gente tem que fazer uma analogia em relação ao casamento putativo, trabalhando com a ideia de boa-fé. Se o membro dessa família paralela estivesse de boa-fé, a gente poderia sim admitir a produção de efeitos. Do contrário, se ele tivesse conhecimento de que o membro comum estava em um relacionamento antes, a gente não tem que falar na produção de efeitos. E por fim, nós temos a terceira corrente, que é encabeçada por Maria Berenice Dias, que eu citei logo no começo das nossas aulas. E ela defende que, independentemente de boa-fé, de desconhecimento, as famílias paralelas devem sim ser reconhecidas, porque, primeiro, é uma realidade que existe e ela deixa de conferir enfoque em relação à monogamia e ela passa a conferir enfoque na dignidade da pessoa humana, na intenção de constituição de família, na vedação da hierarquização de família e, consequentemente, na pluralidade familiar. Então, como vocês podem perceber, o enfoque da Maria Berenice Dias é outro e ela defende que, independentemente de boa-fé, as famílias paralelas são um fato. Elas existem e elas não podem ser excluídas, elas não podem ficar à margem da regulamentação jurídica, né? Principalmente, por exemplo, esse caso que eu falei com vocês de pessoas que se relacionaram em uma família paralela por mais de 30 anos. Eu não tenho dúvida de que juntas teve o esforço da companheira do segundo relacionamento, inclusive para aquisição de bens, né? E a gente admitir que não seria reconhecida a entidade familiar em relação à figura dela, significa negar direito e negar dignidade. Bom, então eu apresentei para vocês essas três correntes. E como que a gente trabalha com o entendimento jurisprudencial? Nós temos alguns tribunais que entendem a possibilidade de se reconhecer a família paralela, como foi o caso do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Acontece que tanto o STF quanto o STJ não reconhecem as famílias paralelas, ok? Eu até cito um pedaço do voto da ministra Nancy Andrighi, que analisando um caso, ela entendeu o seguinte. Só um minutinho, tá, gente? Que eu tô abrindo aqui. De fato, tanto a Lei 9278 como o Código Civil, em seus artigos 1723 e 1724, que disciplinam a matéria, não disciplinam expressamente a observância do dever de fidelidade recíproca para que possa ser caracterizada a união estável. Exige-se, conforme texto legal, os seguintes requisitos: dualidade de sexo, publicidade, continuidade, durabilidade, objetivo de constituição de família, ausência de impedimentos do casamento, ressalvadas as hipóteses de separação de fato ou judicial, observância dos deveres de lealdade, respeito e assistência, bem como guarda, sustento e educação dos filhos. No entanto, a fidelidade está íncita ao próprio dever de respeito e lealdade entre os companheiros. E aí, então, não houve, pelo STF e pelo STJ, o reconhecimento das famílias paralelas. E apesar de a doutrina vir trabalhando cada vez mais sobre o tema e da gente conseguir um certo avanço no reconhecimento aí das famílias paralelas, fato é que STF e STJ não reconhecem e ele também não tem nenhuma regulamentação, tá bom? Bom, não tendo restado nenhuma dúvida, a gente passa na próxima aula a estudar um pouco sobre guarda. Um abraço para vocês.